Do submundo à política, do silêncio imposto à explosão nas ruas, da vergonha à identidade coletiva. A história do movimento LGBTQIA+, é marcada por resistência e por reinvenção. No fim do século XIX, em plena Alemanha Imperial, surgiam os primeiros sinais de organização. Décadas depois, em um bar de Nova York, a revolta de Stonewall acendeu uma fagulha que ecoaria em todo o planeta. E no Brasil? Foi em meio à repressão da ditadura que a comunidade LGBT se levantou com força, num país onde o autoritarismo político sempre caminhou lado a lado com o moralismo conservador. Lutar por existência era o mesmo que lutar por democracia. Hoje, a pauta LGBTQIA+, ganhou espaço no direito, na cultura e nas políticas públicas, mas os desafios continuam e se transformaram. Como articular identidade e classe? Como enfrentar a violência que persiste mesmo com avanços na lei? Como reagir aos ataques que vêm muitas vezes da própria política e das instituições? Neste BDF Entrevista, vamos refletir sobre a luta LGBTQIA+, na atualidade, com uma referência no assunto, Renan Quinalha. Professor de Direito na Unifesp, ele é um dos coordenadores do núcleo TransUnifesp e autor de livros como Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, e Contra a Moral e os Bons Costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT. Com ele, vamos debater os caminhos para resistir, avançar e para que ninguém tenha que se calar ou que se esconder pelo mero fato de ser quem é. Olá, eu sou Luana Aibeli e este é o BDF Entrevista. Neste junho, mês do orgulho LGBTQIA+, eu tenho o prazer de receber aqui comigo Renan Quinalha para esse papo sobre direitos, memória, luta, resistência. Muito obrigada, pela presença, Renan. Olá, Luana, um prazer enorme mais uma vez poder estar aqui com vocês do Brasil de Fato, que faz um trabalho tão importante para a comunicação popular, para conseguir fazer o debate das ideias na nossa sociedade. Obrigado pelo convite. Vamos lá então, Renan. É mais um junho do orgulho e eu queria te ouvir nesse 2025 se existem pontos a comemorar, o que você destacaria como importante da gente falar nesse ano? Esse é um ano bastante complexo, eu diria paradoxal, assim, porque de um lado a gente tem de fato muito a celebrar, a gente tem uma trajetória de um movimento relativamente jovem, se a gente pega aí o arco histórico de constituição desse movimento, como foi apresentado aqui na introdução à nossa entrevista, então a gente tem um pouco mais de um século de organização política dessa comunidade, se a gente considera os primeiros sinais de organização ainda muito iniciais, muito incipientes, por exemplo, na Alemanha, ou mais recentemente nos Estados Unidos e na América Latina de modo mais geral. Então é um movimento relativamente jovem que conseguiu conquistas muito importantes, sobretudo nas últimas décadas. Então a gente tem quase um século aí de organização política, ação política mais visível, e a gente tem na última década e meia, 2 décadas, conquistas importantes de direitos, de cidadania, de reconhecimento e mesmo da cultura, né, da disputa de valores na sociedade. Agora, do ponto de vista conjuntural, a gente também tem um dado que é muito alarmante, ou seja, a violência tem crescido também. Isso dados do Brasil nos mostram e isso também nos mostra o contexto internacional. A gente tem visto vários países no mundo que têm recrudescido uma perseguição e uma violência, inclusive institucional, por parte dos estados, né, com políticas públicas de perseguição contra a população LGBTI+. Então eu te diria que nesse junho de 2025 a gente chega nessa quadra histórica aí com um paradoxo, que é como celebrar as conquistas e o orgulho, né, de todas essas conquistas que vieram nos últimos anos, ao mesmo tempo em um cenário em que a gente tem uma extrema-direita, uma contramobilização do lado conservador, que busca refrear e até retroceder nessas conquistas que foram obtidas. Você falou agora em violência institucional e você sempre fala muito disso, né? É um conteúdo muito presente nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, e eu queria te ouvir um pouco, Renan, sobre isso. Quais são essas violências institucionais que ainda persistem em relação à população LGBTIA+. Eu sempre toco nesse ponto porque o ponto da violência ele é muito central para a nossa comunidade LGBTQIA+. Eu diria que talvez esse seja o ponto mais central, pelo menos até hoje tem sido assim, tomara que deixe de ser em algum momento. E por que eu digo isso? Porque a única coisa que conecta todas essas letras da sopa de letrinhas, LGBTQIAPN+, para usar aquela mais expandida das siglas, é justamente a violência. A única coisa comum que é partilhada por todas as letrinhas
é que elas são alvo de violência. Todas essas identidades que estão fora da norma de gênero, de sexualidade padrão na nossa sociedade, elas são alvo de violência. Então, por isso que violência é um tema tão recorrente, né? Você pode dizer, mas falar de violência é uma coisa difícil, é chato. Mas é fundamental, porque ainda marca muito da subjetividade, ou seja, essas pessoas se descobrem LGBTIA+, por conta da violência que vem por parte da família, no primeiro momento, que vem na escola, na forma de bullying ou de outras maneiras, que vem no trabalho, na forma de um assédio moral ou de outros modos, que vem da sociedade, da cultura, da televisão, de vários discursos que circulam na nossa sociedade, vêm e vieram historicamente do direito, essas violências, da medicina, né, da criminologia, enfim, da literatura, de várias esferas da nossa sociedade. Então, essa violência, ela é muito presente na vida das pessoas e muitas vezes a gente vê uma violência que é, além de estrutural, né, essa LGBTfobia, que ela vai operando como se fosse automática mesmo, né, ela vai girando sobre si mesma na nossa sociedade, a gente também vê uma violência institucional ainda muito presente, que se manifesta sobretudo por parte do Estado brasileiro. Mesmo quando a gente tem espaços de disputa no Estado brasileiro, né, e eu contribuo, por exemplo, com o governo federal, no Ministério de Direitos Humanos, presidindo um grupo de trabalho, né, de memória e verdade LGBTQIA+, nesse momento, tem espaço ali de disputa, né, a gente tem no estado de São Paulo, que é um estado difícil, né, com um governo de direita, mas a gente tem um conselho LGBT, que eu fui eleito pelo segmento gay para ocupar uma cadeira, então tem espaço de participação da sociedade também para disputar e fiscalizar. Mesmo nesse contexto em que a gente tem um estado em que é possível fazer certas disputas, a gente ainda verifica uma violência institucional muito forte, que se manifesta tanto por uma ação, né, então por iniciativas do Estado que acabam restringindo direitos, e a gente acabou de ter a aprovação de uma lei e no Amazonas com um parecer favorável do Procurador-Geral da República, né, dizendo que crianças não podem ir à parada de orgulho LGBT, a manifestações como parada do orgulho LGBT, como se as paradas do orgulho LGBT não fossem manifestações de rua como quaisquer outras manifestações públicas de reivindicação de um movimento social, e aí se cria uma exceção e uma proibição específica contra a população LGBTQIA+, isso é um claro sinal e uma iniciativa de LGBTfobia institucional, então tanto por uma ação como por uma omissão do Estado, quando a gente vê, por exemplo, que o Estado é incapaz de prover serviço de saúde para pessoas trans, atendimento, acolhimento no sistema de saúde de modo amplo. Na cidade de São Paulo, algumas capitais do país, a gente tem esse serviço, ainda que com filas muito grandes, mas várias cidades do Brasil nós não temos, né? Então, eu acho que esses exemplos nos ajudam a ilustrar o que é essa LGBTfobia institucional que o Estado tem perpetuado tanto por ação positiva quanto por omissão na sua ação junto à sociedade. Uma coisa me chamou a atenção na sua fala quando você diz que a violência que permeia todas essas letras, todas essas identidades, qual é a consequência, Renan, de você formar uma coisa que é tão importante, né, na sua vida, que seja a sua sexualidade, a sua noção de si, permeado por tantas violências? Os reflexos disso são enormes, né? Isso é uma coisa muito presente em relatos, isso está na literatura, nos livros que pessoas LGBTQIA+ têm escrito, isso tem circulado cada vez mais, também ganhado mais visibilidade. Mas imagine que é você a todo momento ouvir que você faz algo que é errado, que você faz algo que é pecado, que você faz algo ou é de um jeito que é criminoso, que você age de um jeito que é típico de pessoas doentes, ou seja, tudo que você sente que você é, e é algo muito central para a gente, porque a gente está falando ou de orientação sexual, de desejo, ou de identidade de gênero, de como as pessoas se percebem. Ou seja, algo que é muito constitutivo e elementar seu, a todo momento é estigmatizado, é atribuído uma carga negativa, né? E você está sempre lidando com essa limitação. No fundo, você vai se automutilando, né? Se autocontendo. Então, não posso me exprimir do jeito que eu sou, não posso ser do jeito que eu sou, eu tenho que fazer isso escondido. Isso tem um custo de saúde mental muito significativo para essa população. Há vários estudos que mostram isso, estatisticamente mesmo, né? Índices de suicídio, ideação suicida muito mais elevadas, índice de dependência química, de abuso de drogas também mais elevado, né? Além das violências, né, que a sociedade acaba naturalizando contra essa população. Afinal, está errado, não pode ser assim, é um pecado, é um crime, é uma doença. Portanto, vamos normalizar, vamos colocar esse corpo, essa identidade na caixinha, no lugar de onde nunca deveria ter saído.
Então isso tudo, além de acabar, né, levando a vários reflexos aí do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do indivíduo mesmo, da sua subjetividade, é muito grave, porque as pessoas, né, têm quadros de saúde mental associados a esse sofrimento que é persistente numa sociedade que não as aceita, né, não as tolera do jeito que elas são. E mesmo dentro do grupo LGBTQIA+, a gente está falando de um grupo muito diverso, né, Renan? É muito importante sim. dizer isso, tanto das identidades em si, quanto das próprias necessidades, das questões interseccionais, enfim. E existem os grupos mais vulneráveis, como pessoas negras, pessoas periféricas, as próprias pessoas trans. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto. Às vezes existe uma invisibilidade também dessas pessoas dentro da própria comunidade e como lidar com essas diferenças, né, procurando trazer esse equilíbrio também de visibilidade e cuidar das necessidades desses diferentes grupos. Exato, a gente precisa atentar para as especificidades e para as diferenças, e não só diferenças, mas desigualdades entre cada uma das letras dessa sopa de letrinhas e dentro de cada uma das letras também. Então você traz, né, referência, o exemplo de pessoas negras. Então a gente vai ter diferenças entre o L, uma mulher lésbica branca de classe alta que vive na cidade de São Paulo, né? E uma lésbica negra, que é travesti, que vive na periferia do Brasil, no interior desse país, que é continental, com muitas desigualdades regionais. Então é muito importante a gente ter esse olhar, de um lado, que há uma comunidade, ou seja, há algo partilhado. Historicamente se constituiu dessa maneira. E não é à toa, porque a violência foi agrupando e colocando no mesmo lugar todas essas identidades que saíam de uma norma padrão, heterocisnormativa, então essas pessoas foram sendo colocadas às margens, só que esse processo de exclusão e de marginalização dessas pessoas também deu as condições políticas, inclusive, para o surgimento desse ativismo. As pessoas começaram a se conectar nessas margens, entendendo, olha, nós estamos no mesmo lugar de alvo de violência da sociedade e do Estado, então nós temos algo que nos conecta, nós temos algo que nos é comum. E isso é o que enseja e dá essa possibilidade de uma comunidade nascer. E essa história é muito bonita, porque a comunidade LGBTA+, ela não existe, ela é uma construção política, ela é uma decisão, é um projeto, né? Ou seja, nós vamos nos agregar, nós vamos nos coletivizar, entender que não é uma questão do meu desejo só, sobre com quem eu quero transar, me relacionar, como não é uma questão só da identidade de gênero de uma pessoa trans, a roupa que ela quer usar, ou como ela quer ser reconhecida com pronome X ou Y, mas é uma comunidade que quer mudar essa ordem moral e sexual. Nós queremos garantir liberdade sexual e de gênero para essa sociedade em que a gente vive, né? É uma luta que extrapola, portanto, as nossas existências. Então a gente cresce essa comunidade, a gente entende o que nos é comum e com o processo também de luta política, a comunidade foi entendendo que há questões específicas de cada uma dessas identidades. No acesso à saúde. Então pessoas transmasculinas vão ter determinadas necessidades de acompanhamento no serviço de saúde, né? Uma mulher lésbica vai ter um outro tipo de demanda para o sistema de saúde, um homem gay, um outro tipo. E a gente também vai entendendo essas complexidades. Isso é importante por quê? Porque a nossa tendência é homogeneizar, né? Pessoa LGBT que é a PN+. Não existe uma pessoa LGBT que é a PN+. Você tem uma pessoa que é um gay branco, como eu, de classe média em São Paulo, professor universitário. Você tem uma outra pessoa que tem outra determinação de classe, de raça, de território, etc. Ou seja, a gente precisa levar em conta essas particularidades numa perspectiva, né, do que se tem chamado, a partir do feminismo negro, da interseccionalidade, entendendo como essas diversas identidades elas se articulam nessa produção de diferenças e de desigualdade no acesso a direitos, no acesso à cidadania. E aí é fundamental a gente aprofundar essa reflexão, entendendo que há sim uma comunidade, porque isso nos dá força política, né, para pedir visibilidade, para reivindicar a cidadania, mas por outro lado também entender que os trajetos vão ser próprios de cada uma dessas identidades e o importante é como essas identidades vão construindo a sua própria história. Identidade me parece um termo fundamental em tudo isso, muito importante para a comunidade, Renan, e aí tem várias discussões a respeito do que são as identidades, se a ênfase nas identidades dilui o debate de classe ou se ele é atravessado por essas identidades. Eu queria saber de você como esses dois caminhos andam juntos em toda a sua construção intelectual, enfim, o que você propõe.
para mim, sempre andaram muito juntos, né? Eu, antes de me entender um homem gay, eu sou um homem de esquerda, né? E sempre fui um militante político, desde o movimento secundarista, quando me organizei na luta política, em partido político de esquerda, e fui fazendo minha atuação. E nesse processo me torno advogado de direitos humanos, estudando a questão da ditadura, primeiro no Brasil, da violência de Estado, mas trabalhando o tema da justiça de transição, que é meu primeiro livro, que saiu pela Expressão Popular, inclusive, o Justiça de Transição, em 2013. Esse livro, e eu, nesse momento, por aí, estou me descobrindo um homem gay. Então, para mim, era uma questão pessoal importante conciliar uma identidade de um homem gay com a identidade de um homem de esquerda e um ativista político no campo progressista. Então, para mim, isso foi muito natural, esse processo de articulação dessas identidades, e eu acho que há um caminho muito frutífero, muito potente nessa intersecção. Ao contrário do que a gente muitas vezes vê, em que setores progressistas vão dizer não, esse debate é um debate identitário, a ideia do identitarismo, que é um espantalho moral criado para deslegitimar o que a gente está chamando aí de lutas políticas fundamentais nos nossos tempos. As pessoas têm desejo, o ser humano tem desejo de identidade, de reconhecimento, né? Então isso não pode ser relegado a um segundo plano, porque senão a gente desperdiça muito de energia, de transformação social, de força, de potência mesmo, de utopia de reinvenção da nossa sociedade, né, de construção de outro mundo possível. Então é muito importante que a gente leve isso em conta, evidentemente, não se rendendo a determinadas ideologias que são fortes na nossa sociedade e que são fortes dentro da comunidade LGBTQIA+. Por exemplo, uma ideologia neoliberal, né, de que basta o indivíduo querer que ele vai conseguir, o indivíduo é empresário de si mesmo, né? Ou seja, uma perspectiva do individualismo nesse contexto neoliberal, mas não é só isso, né? Então é ruim porque essa pecha identitarismo acaba ressaltando e reduzindo toda uma potência de um movimento social que tem um papel histórico no mundo e no Brasil importantes, né? Reduzindo ao pior do que há dentro dessa comunidade, que são essas perspectivas bem neoliberais, de um neoliberalismo progressista, como diz a Nancy Fraser, né? Em que é possível você só levantar uma bandeirinha, fazer um cruzeiro gay, uma festa gay, turismo gay, colocar um carro colorido numa parada LGBT, uma empresa patrocinar e você teve a luta LGBT. E não é isso. A luta LGBT é sobre condições de vida, é sobre direitos sociais, é sobre democracia, Estado de Direito, é sobre tudo que nos é caro, né, para as nossas lutas progressistas. Então eu diria o seguinte, que a identidade ela é fundamental, porque as pessoas se reconhecem a partir de identidades, inclusive identidade de classe. A identidade trabalhadora ela se constitui historicamente e o Marx faz justamente isso, né, quando ele vê essa emergência desse sistema que cria em si mesmo e dentro de si, né, a dependência em relação a uma figura que é explorada e sobreexplorada, que é a figura do trabalhador. E aí essa identidade é subjetivada, ela passa a existir. E a luta política e o conflito estrutural entre capital e trabalho vai tomar lugar aí. Agora, essa classe trabalhadora ela é plural. E nós temos que dar conta da pluralidade dessa classe trabalhadora, entendendo a identidade como um ponto de partida e não como ponto de chegada. E muitas vezes eu acho que na comunidade LGBTIA+, a identidade aparece como ponto de chegada. E eu tenho sido crítico nos lugares onde eu circulo do movimento, dizendo, olha, isso aqui não é ponto de chegada, eu não quero ser sempre o homem gay. Eu quero um momento que a gente não precise mais de nenhuma letrinha para designar as nossas existências, porque o que a gente faz e o que a gente vive não vai mais ser classificado. Vai ser algo tido como também normal na sociedade. Então a gente tem que implodir essas letras quando possível, mas a gente precisa partir desse ponto hoje. Por quê? Senão você não entende por que pessoas LGBTQIA+ são assassinadas, são discriminadas no mercado de trabalho, têm menos acesso a recursos, a direitos, né? Então a gente precisa falar dessa identidade, mas a identidade é o ponto de partida para a gente articular a luta e poder superar essas identidades. Debates para um futuro, né, Renan? Sim. E antes da gente falar desse futuro, é importante a gente entender também o passado e os caminhos que nos trouxeram até aqui. Nesse sentido, a organização do movimento LGBTQIA+, no Brasil ganhou muita força justamente na ditadura. Renan fala muito disso no trabalho dele, né, em livros já escritos. Então, enquanto o regime calava, prendia e censurava, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais resistiam nas fábricas, nas redações, nas praças pelo país. Foi nessa época que surgiu o grupo Somos, que é considerado o início do movimento LGBT no Brasil. Teve o Lampião da Esquina, o primeiro jornal LGBT+ do Brasil, que desafiou a censura, feito por nomes como João Silvério Trevisan e outros.
Foi também aí o período em que Cláudia Wonder, multiartista, travesti e militante, enfrentou a violência policial nas ruas de São Paulo, enquanto exigia o fim das perseguições às travestis que foram duramente reprimidas aí nesse período. Renan, que heranças dessa época a gente ainda vê presente nas lutas de hoje? A gente vê muitas heranças, né? Tanto positivas como negativas. E digo positivas do ponto de vista da luta política, né? Então, o nosso movimento LGBTQIA+, ele surge nesse momento da ditadura, apesar da ditadura, né? A ditadura perseguiu muito a comunidade. Nós fizemos um trabalho junto à Comissão Nacional da Verdade para visibilizar um capítulo específico sobre a violência contra a nossa população, lá no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e são diversas, né? Desde discriminação institucional no trabalho, perseguição, cassação de servidores civis e militares, violências nas ruas, como as operações policiais que prendiam centenas de pessoas por noites nas grandes cidades para poder extorquir, torturar, impor as mais diversas formas de violência contra essa população. Então a gente teve um cenário muito grande aí de violências, mas a gente teve esse movimento ressurgindo também, né, e se constituindo de maneira muito potente no Brasil e contribuindo com a luta democrática, inclusive, né, com a luta sindical naquele momento, com a luta do movimento negro, com o ressurgimento do movimento negro, com o movimento negro unificado, MNU, que também surge no fim da década de 70. Enfim, vários agrupamentos nessa rearticulação da sociedade civil brasileira que vem aí. Então a gente tem uma herança enorme, porque a gente ainda vive sob esse regime que é a Nova República, né? Fundado ali sob os escombros da ditadura ou sobre certos fundamentos da ditadura, né? E hoje a gente tem visto isso, esses discursos saudosistas da ditadura no nosso país, né? Que buscam não restaurar esse regime autoritário, né? E que atualizam isso na forma do bolsonarismo, né? E outros lugares do mundo, e que uma extrema-direita bastante antidemocrática tem emergido em vários lugares, reatualizando, digamos assim, esses discursos da ditadura brasileira, mas a gente tem também um movimento, um esforço muito grande na nossa comunidade LGBTQIA+, de memória. Isso é muito bacana de ver, ou seja, como que essas referências nas nossas lutas, né, elas hoje também vão vindo e vão trazendo questões que se recolocam, né? Então a questão, por exemplo, que nós estávamos falando da identidade de classe com a identidade sexual e de gênero, ela estava na ditadura, essa discussão, ela estava ali no contexto do surgimento do Grupo Somos, os primeiros debates, né, sobre a presença no ato de 1º de maio, no ABC, né, na época na Vila Euclides, na época de uma greve muito grande ali contra a ditadura feita, liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, sob a presidência do Lula, então lá. Então, a gente tem essas questões que se reatualizam. Então, eu diria que esse legado ele segue muito vivo ainda, essa história, sobretudo por conta dessa presença ainda importante, né, de figuras como João Silvério Trevisan, como James Green, como a Marisa Fernandes, como outras, enfim, dessas pessoas que foram precursoras desse movimento no nosso país e que seguem muito ativas e presentes, tanto produzindo textos, intervenções políticas também. E é tão importante, né, para um grupo sempre tão marcado pela violência, você poder olhar para trás e já dizer que existem mais velhos que estão até hoje produzindo e ativos e inspirando também novas gerações, né, Renan? Exatamente, isso é muito importante, porque uma das maiores violências contra essa população é justamente o apagamento e o isolamento. Então você não tem história, parece que você surgiu nesse momento, acabou de vir e se reconhecer assim, que você inventou isso e não. É muito bonito ver que você tem toda uma história acumulada de pessoas que resistiram do seu modo, no seu tempo, que foram abrindo certos caminhos, que a gente vai seguindo nessas trilhas hoje, podendo ampliar esse reconhecimento, essa visibilidade. E é um tema fundamental, porque também tem um envelhecimento dessa população. Pela primeira vez, a gente vê uma geração que vai chegando aos 80 anos, como essas pessoas que nós mencionamos. Isso não era comum. Até porque no meio do caminho dessa história teve a epidemia do HIV/AIDS, que foi um verdadeiro genocídio em toda uma geração, né, desse ativismo e dessa comunidade. Então é muito bonito ver, esse é o tema da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo deste ano, que é o envelhecimento LGBTQIA+. Como essas pessoas vão chegar nessa idade mais avançada, que demandas elas vão ter? Específicas ou não específicas, mais universais, mas é legal poder pensar que essas pessoas, né, que têm uma média de vida como de pessoas trans, que é de 35 anos no nosso país, de pessoas, né, que perderam amigos, companheiros, né,
na epidemia do HIV/AIDS, hoje estão chegando à unidade idosa e estão podendo apresentar suas demandas também, reivindicações. Nesse sentido, também a memória é muito importante. Você mencionou o quanto você e outros pesquisadores estiveram muito envolvidos em recuperar a memória, principalmente na época da ditadura, de todas essas violências. Nesse sentido, qual que é a importância de recuperar a memória, principalmente para um grupo que é tão invisibilizado ainda? A memória ela tem essa função de nos restituir um lugar no mundo, ou seja, algo de que fomos privados, né? Poder ter um lugar de reconhecimento, de visibilidade, de autoaceitação e de autoafirmação. Então a memória, na medida em que ela nos mostra que nós não estamos sozinhos, que nós tivemos antepassados, nós podemos entender um lugar nessa história e também o nosso lugar no Brasil, ou seja, como nós contribuímos não só para uma história particular LGBTQIA+, mas para a história do nosso país, para as lutas do movimento sindical, para as lutas dos movimentos estudantil, para as lutas amplas sobre democracia, contra a ditadura, né? Esse movimento esteve em todos esses lugares, essas pessoas LGBTQ+, estavam em todas essas frentes. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido, eu tenho particularmente me dedicado a livros, a contribuições nesse sentido. Estou presidindo um grupo de trabalho no governo federal, no Ministério de Direitos Humanos, sobre memória e verdade LGBTQIA+, que busca entender desde a colonização até hoje, não só na ditadura, mas desde a colonização até hoje, os padrões e perfis de violência que foram praticados contra a comunidade LGBTQIA+, muito antes de ter essa sigla ou essa sopa de letrinhas, né? Quando as pessoas se entendiam de outras maneiras, mas essa violência colonial, binária de gênero, hétero-cisnormativa, ela já se colocava e já se impunha. Então a gente está produzindo um relatório que vai ser entregue esse ano, com uma série de, não só um registro sistematizado dessas violências, mas com recomendações para que o Estado brasileiro possa reparar. O debate da reparação histórica é fundamental, que é o que a comunidade, o movimento negros tem feito em relação à escravidão no nosso país. Nós também precisamos falar de outros grupos vulnerabilizados que também tiveram, na história brasileira, suas vidas atingidas por ações ou omissões do Estado. Então a gente precisa trazer essas recomendações, vai ser um outro capítulo dessa luta, né, evidentemente, porque não é simples você reparar essas injustiças e desigualdades produzidas historicamente, mas é um primeiro passo fundamental que a gente vai dar com esse relatório, e é o primeiro país no mundo de que eu tenho registro, primeira iniciativa dessa natureza, em que um Estado instaura um grupo de trabalho para olhar para a sua própria história, para identificar os padrões de violência e pensar políticas de reparação. Isso é único, isso é muito importante que a gente esteja fazendo nesse momento no Brasil. E ainda mais importante se a gente pensar que a gente vem de um passado recente de muitas violações. Você comentou em entrevistas, né, Renan, sobre o quanto o governo Bolsonaro trouxe várias questões que só tinham precedente na ditadura, por exemplo. E aí, falando de violência, queria que você contasse um pouco para a gente sobre esses retrocessos. Se a gente ainda lida com as consequências desse passado, que é muito recente, estamos falando de 2, 3 anos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente teve, durante o período do governo Bolsonaro, ataques muito intensos e muito profundos à comunidade LGBTQIA+. Então, para além dos danos emocionais, psicológicos, de saúde mental na comunidade, muitas pessoas saíram do país, muitas pessoas se casaram sem querer se casar para tentar preservar algum direito dos seus companheiros e companheiras, né? Houve uma afobação, né, nesse período aí, porque os ataques eram diários, né? A primeira grande declaração da ministra de Direitos Humanos, então ministra de Direitos Humanos, a Damares, era menino veste azul, menina veste cor-de-rosa, né? Isso abre o governo em 2019, o governo Bolsonaro. O Bolsonaro se notabilizou por anos e anos e décadas de atuação parlamentar, ofendendo pessoas LGBTQIA+, né, com frases muito duras de espancar filho viado, incitando violência e etc. Então, isso criou um cenário de atraso e de retrocesso do ponto de vista cultural na sociedade, porque as pessoas olham e falam, o presidente da República é homofóbico, então eu também posso ser, ele é uma imagem da minha nação, ele é uma representação, uma referência, ou seja, então ele me libera para isso, ele me incentiva, inclusive, para isso, né? Então, a gente tem uma violência que cresce muito nesse contexto e a gente tem um desmonte total de políticas públicas, né? Então, as políticas públicas que sempre foram precárias, tímidas, que a gente foi conseguindo construir nas últimas décadas, elas acabam encerradas, né? O Conselho LGBT Nacional, que é um espaço de participação social fundamental para acompanhar as políticas públicas, implementação, fiscalização, é extinto.
como uma das primeiras medidas, né? Além disso, o orçamento, que sempre é um orçamento bastante modesto para essas políticas LGBTQIA+, teve ano que o governo federal colocou 0 na era Damares, né? Não colocou R$1 em política LGBTQIA+, sendo que a gente tem aí uma expressão de uma série de problemas, né, que dependem de políticas públicas para essa comunidade. Então a gente teve um retrocesso muito grande nesse momento, né, que a gente teve políticas anti-LGBT implementadas. Então a gente tinha uma política pública assim, para a comunidade LGBT, mas que era de violência, era de naturalização de violência, de perseguição e de falta de direitos para essa população. E onde nós conseguimos resistir e avançar um pouco foi no Supremo Tribunal Federal. Né? Apesar do governo nos atacar diariamente, em 2019 o Supremo Tribunal Federal criminaliza a LGBTfobia sob o governo de um presidente abertamente LGBTfóbico. Isso foi fundamental, ter uma ação e um apoio mais efetivo do Supremo Tribunal Federal nesse contexto, para não permitir que tudo acabasse de maneira tão intensa e profunda como se pretendia, né, por parte desses governantes, dessas pessoas que compuseram esse governo do Bolsonaro em 2019. Olha, eu vou aproveitar esse assunto para a gente puxar o nosso próximo, que é justamente direitos da população LGBTQIA+, e das perspectivas para o nosso futuro, né? No papel, houve avanços nas últimas décadas, como o casamento homoafetivo, a adoção por casais do mesmo sexo, o direito ao nome social e a criminalização da homofobia. Mas, na realidade, muitos ainda são excluídos. Grande parte das conquistas veio pelas mãos dos tribunais, como a gente comentou aqui, enquanto o Congresso ficou omisso. E, nesse sentido, o Renan sempre costuma denunciar uma subcidadania que não garante a aplicação dos direitos e continua criando um contexto que mantém uma pessoa LGBTQIA+, sendo morta a cada 38 horas no Brasil. Queria começar te perguntando, Renan, justamente qual que é a força desses avanços? A gente precisa de leis mais específicas e políticas públicas efetivas que protejam a população LGBTQIA+, porque você mencionou, nós tivemos vitórias, mas foi no STF, isso não está no Congresso ainda na forma de lei. Precisamos, sem dúvida, avançar nisso, Luana, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é importante, ela tem efeito geral, ela vincula todo mundo e todo mundo é obrigado a seguir, ou seja, ela cria norma num sentido amplo. Agora, ela não é a mesma coisa do que a existência de uma lei protetiva, de um estatuto antidiscriminação que garanta a diversidade sexual e de gênero. E aí eu dou exemplo, a população negra conta com uma lei antirracismo de 1989, as crianças e adolescentes contam com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas idosas com o Estatuto da Pessoa Idosa, as pessoas com deficiência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as mulheres com a Lei Maria da Penha e a criminalização do feminicídio, ou seja, todos os grupos vulnerabilizados, eles têm uma legislação própria de proteção às suas vidas, a seus direitos, à sua cidadania. Agora há, como você disse, um regime de subcidadania para a população LGBTQIA+. Por quê? Porque não há lei. E por que não há lei? Porque o Congresso Nacional não aprova a lei. Não só não aprova, como impede qualquer iniciativa que vá adiante de proteção dessa população. Mais do que isso, muitas vezes edita, né, discussões, traz à tona discussões e tenta aprovar e pautar projetos de lei que vão contra os direitos da população LGBTQIA+, contrariando decisões do Supremo Tribunal Federal, que foram no sentido de garantir direitos para essa população diante da omissão do Legislativo. Então é muito importante trazer esse ponto, porque não dá para a gente contar com cidadania, com democracia, com base em caneta de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pobre de uma sociedade, de uma democracia que dependa de um juiz para ficar lá garantindo, porque não vai conseguir. Né? A nossa democracia e a nossa cidadania a gente constrói em mobilização, nós vamos precisar de projeto de lei, de aprovação no Congresso, sanção da Presidência da República, porque isso tudo vai expressando certas maiorias morais na sociedade, a gente vai construindo consensos morais. Se a gente consegue aprovar um projeto no Legislativo, quer dizer que nós ganhamos um amplo respaldo da população brasileira e dos seus representantes. Isso é simbólico, isso é importante. Então nós precisamos aprovar essas leis, até porque pode mudar, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode mudar se muda a composição da corte. Algo que a gente está vendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos garantiram, no caso Roe versus Wade, que é um caso do começo da década de 70, garantiu o direito ao aborto para todas as pessoas, em todos os estados norte-americanos, desde os anos 70.
50 anos depois, em 2022, uma Suprema Corte com maioria conservadora por conta da primeira gestão do Trump, que nomeou ministros para a Suprema Corte conservadores, revoga a decisão sobre aborto de 50 anos atrás e muda o entendimento. O aborto já não é mais assegurado no plano federal nos Estados Unidos, por uma mudança de entendimento, com base na mesma Constituição, que é super antiga, norte-americana, do século XVIII, a mesma Constituição interpretada de modo diferente por uma outra corte, de composição conservadora, majoritariamente conservadora. Então, nós precisamos estar muito atentos e atentas a esse aspecto e cobrar do legislativo, dos nossos representantes, né, uma aprovação de uma legislação, e há vários projetos muito bons apresentados lá que estão engavetados, mas nós precisamos desengavetar e aprovar esses projetos para a proteção da comunidade LGBT. Renan, em outubro acontece a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em Brasília. E essa expectativa é que o encontro ajude a avançar na construção de uma nova política nacional para essa população. Queria saber se você tem acompanhado, qual que é a expectativa para essa conferência, o que ela pode trazer de avanço. Tenho sim, acompanhado e muito animado com isso, porque eu acho que é um espaço fundamental de articulação que deveria ter acontecido e não foi, né? Não aconteceu justamente por essa desdemocratização que a gente tem visto no Brasil, né? Nos últimos 10 anos. Então essa pauta acabou ficando prejudicada. E é muito bom ver a retomada, né, de organização não só da Conferência Nacional, que vai ser em Brasília em outubro, mas de todo esse ciclo de conferências municipais que prepararam agora as conferências estaduais que vão acontecer a partir desse próximo mês, e aí nós vamos chegar e desembocar numa conferência nacional. Isso é muito importante porque é exatamente o que a gente prega como democracia, ou seja, participação social popular na construção das políticas públicas. Nós vamos envolver, né, a comunidade LGBT e as pessoas interessadas nessas discussões por todo o país, construindo uma plataforma para os direitos, atualizando nossos debates, entendendo o que a gente acha importante, o que a gente acha que é dever do Estado brasileiro fazer nesse contexto, como a gente vai fazer essa implementação, o controle das políticas públicas, né? Ou seja, é um momento muito bonito e criativo de a gente poder imaginar a nossa política, né? Ou seja, como a gente quer ser visto pelo Estado, como a gente quer construir essa democracia a partir de dentro, sendo reconhecidos como sujeitos de direito. Então é um momento importante que a gente tem aí em outubro, certamente, mas que já está vindo por essas conferências regionais também que estão preparando o terreno. Bom, agora, Renan, a gente falando de futuro, né? Você é professor universitário, você convive com muitos jovens, e a gente tem falado ao longo de toda essa entrevista o quanto a luta LGBTQIA+, isso também aparece muito no seu trabalho, o quanto essa luta se renova, as questões se transformam. Então, queria te ouvir um pouco, convivendo com essa juventude, quais são as questões que aparecem para eles como prioridades, desafios dessa juventude LGBT? É bem interessante ver isso, né? Porque assim, eu dou aula numa universidade pública aqui em São Paulo, uma universidade federal, e as pessoas chegam ali na faixa de 17, 18, 19, são bem jovens os estudantes, né? Em geral que estão fazendo a primeira graduação e vêm direto do ensino médio. E é muito bonito ver de um lado que eles chegam assim, com uma desconstrução muito grande de valores, né? Ou seja, não há mais aquela coisa tão normativa que tem que ser assim, homem, mulher tem que ser assim, a união tem que ser heteronormativa. Pelo contrário, eles estão muito desconstruídos em possibilidades de modos de vida, de expressão de si, e seguros disso, e seguras disso, né? Da maneira como se colocam, já tem elaboração, já tem repertório, já tem letramento, né? Então já chegam com, sabe, sabendo o que são essas identidades, onde se posicionam, assumindo seus lugares, falando disso com tranquilidade e naturalidade, muito diferente da minha geração, que teve 20 anos atrás chegando na universidade, né, também nesse mesmo espaço, e que demorei muito, eu, por exemplo, e colegas, amigos meus, de poder falar mais abertamente, de se expressar, se entender, né? Então eu acho que isso é fruto desse mundo em que nós vivemos, em que conquistamos uma abertura para essas temáticas grande, uma visibilidade, e as redes sociais ajudaram para isso, né? Então, muito do que se acessou de informação, né, essa geração já cresceu conectada na internet, portanto, lidando com esses conteúdos e vendo muita coisa já a partir dessa lente. O problema também passa por aí, eu vejo, dessa geração, né? Ou seja, também há muitas vezes um acesso facilitado a tudo isso, uma incapacidade crítica, às vezes, também de ver o que é, o que vale, o que é verdade, o que não é,
né? E uma dificuldade de atenção, né? Essa economia da atenção que é capturada, e essa geração está sempre muito fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não está fazendo nada tão dedicado e específico, porque tem uma dificuldade da dedicação. Então eu acho que a gente vai ter uma questão que não é só para uma juventude LGBTQIA+, mas uma geração de jovens que veio aí, atravessou uma pandemia num momento muito chave do desenvolvimento das adolescências, né, ali, da chegada à vida adulta, e que agora está chegando aí nas universidades, em outros espaços, né, com muita informação, acesso, letramento, mas ao mesmo tempo com uma certa dificuldade de laço, uma dificuldade pessoal, às vezes, de maturidade mesmo, de como se colocar nas questões, de como estabelecer rede e assim por diante. Eu acho que é um momento aí que tem muita gente debruçada, né, especialista em juventudes, que eu acho que é um tema fundamental dos nossos tempos, e das redes sociais, que a gente também tem um debate enorme sobre regulação das redes e como usar de modo mais saudável todo esse universo. A gente está chegando no final da nossa entrevista, que eu adorei. Muito obrigada, já aproveito para te agradecer. Queria que você deixasse uma mensagem final, Renan, já que a gente está no mês do orgulho. O que você sonha para o futuro da luta LGBTQIA+. Eu sei que são muitas lutas dentro de uma única luta, mas o que você projeta para o futuro? Eu acho que essa luta, ela tem vindo historicamente, né, a gente falou disso aqui, ela é muito recente do ponto de vista da história, mas ela tem conseguido produzir mudanças muito importantes, né? No fundo, com muito pouco, essa comunidade tem feito muito, né, de mudança, de possibilidade de criação mesmo, de novos modos de vida, de redes de solidariedade, de apoio, de ativismo político. E eu vejo com esperança, portanto, esse futuro. Eu, particularmente, acho que a gente precisa conectar mais essas lutas, as lutas mais universais do povo brasileiro. Eu acho que é preciso que a gente conecte mais, né, as demandas que são particulares e específicas que existem com as questões mais estruturais, porque uma pessoa LGBTQIA+, ela não vive dos seus direitos civis, né, de casar com alguém do mesmo sexo, de mudar seu nome no cartório, seu sexo na documentação civil. Ela precisa de trabalho, de renda, de educação, de saúde, de assistência social, de previdência. Todos os debates que são importantes na sociedade brasileira para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro. Então acho que eu quero chegar nesse momento em que a gente tenha menos letras necessárias aí, não precisa mais de uma sopa de letrinhas para designar nossas diferenças, que a gente conviva com as nossas diferenças de modo mais natural, respeitoso, valorizando a diversidade, e a gente possa se preocupar com as questões mais estruturais aí que estão postas, que dizem respeito à vida de todo mundo, que são as questões efetivamente da nossa cidadania. Fica essa mensagem então para esse junho do orgulho. Muito obrigada, Renan, por essa entrevista. Obrigado, um prazer estar com vocês, até uma próxima. E assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima. Tchau!